Boa noite. Eu quero pedir desculpas aí pelo atraso, mas a gente começa as agendas 8 horas da manhã e aí se vai atrasando 5 minutos, 10 minutos numa outra, a gente acaba atrasando bastante. Mas eu quero agradecer o Dissomar essa oportunidade, ao Glênio, a todas as lideranças aqui presentes, o Chieta, a todos aqui presentes, cumprimentar a nossa senadora Leila do Vôlei, Marcos Dantas, o Charles, o secretário Coimbra, o Júlio César, presidente da Terra Cap, de forma muito especial cada uma e cada um de vocês aqui presentes, e dizer o seguinte: nós iniciamos o governo num momento muito difícil da história da cidade, da história do país. Eu confesso a vocês que foi muito difícil, mas muito difícil. Primeiro ano foram muitas madrugadas, em claro, sem saber como é que a gente ia pagar o salário. Chegava no dia 20, parava de pagar tudo, fornecedor, prestador de serviço, para juntar dinheiro para pagar o salário. Pagava o salário, virava uma luta para pagar o terceirizado. Pagava o terceirizado, era uma luta para pagar a limpeza urbana. Pagava a limpeza e assim por diante. E eu tenho muito claro, porque quando a gente assumiu o governo, nós tínhamos 3 objetivos principais. Era fazer um governo honesto e combater a corrupção, arrumar a casa e fazer investimentos que melhorassem a vida do nosso povo. E a população, minha gente, não tem ideia do que a gente pegou. Quando a gente fala assim, pegamos um rombo de 6 bilhões de reais, parece um número frio. Mas eu vou contar uma coisa aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, 2 coisas. Quando a gente assumiu, a gente tinha só na saúde 600 milhões de reais de dívida na saúde. De dívida. E muitas vezes um laboratório do governo passado. Eu, pessoalmente, liguei 2 vezes para o presidente internacional da Siemens, para apelar a ele para mandar um técnico arrumar um tomógrafo do hospital, porque ele não mandava arrumar se não pagasse a dívida do governo passado. Essa foi a realidade que a gente pegou. Quando a gente sumiu, também na saúde, e também 600 milhões de reais nós tínhamos de serviços prestados sem contrato. Não estou falando sem licitação, não, estou falando sem contrato. Estou me referindo à UTI do Hospital de Santa Maria, a lavanderia, caldeira de hospital, alimentação hospitalar, limpeza, vigilância, sem contrato. Chegava o empresário no final do mês, metia uma fatura na Secretaria de Saúde e você era obrigado a pagar, porque se não pagasse, ele ameaçava parar o serviço. Se parasse o serviço, ia morrer um monte de gente. Estou falando de serviço de UTI, estou falando de lavanderia do hospital, estou falando de alimentação hospitalar. A população não sabe disso. E nós enfrentamos tudo quanto é interesse que vocês puderem imaginar para fazer as licitações. Tudo. Era um tribunal que interrompia, era um outro que entrava. Mas o que significou, minha gente? Economias de milhões e milhões e milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, só no serviço de vigilância, que são contratos de 5 anos, a economia foi de 50 milhões de reais por ano, minha gente. 250 milhões de reais em 5 anos. Eu pergunto para vocês, para onde estava indo esse dinheiro? Esse dinheiro estava indo para o bolso de alguém. E agora, esse dinheiro virou dinheiro público, que vai para fazer uma infraestrutura, uma contrapartida para fazer a infraestrutura do Vicente Pires, vai para fazer o Hospital da Criança, vai para abrir vaga em creche. E essa é uma diferença que está colocada nessa eleição. Porque a alimentação hospitalar, por exemplo, era prestada sem contrato há 15 anos. 15 anos, minha gente. Passava governo, saía governo, e eu sei o que eu enfrentei para fazer a licitação da alimentação hospitalar. Eu sei os lobbies que eu enfrentei para levar essa licitação até o final. E várias outras. E era assim que funcionava o Distrito Federal.
E foi por isso que a gente conseguiu arrumar casa. Hoje não está assim, nenhuma maravilha, porque a situação financeira do Brasil ainda é muito difícil. Mas se você compara hoje Brasília com Rio de Janeiro, com Rio Grande do Sul, com Minas Gerais, nós estamos numa situação infinitamente melhor. Hoje os prestadores de serviço em dia, e aqui a gente já pagou quase toda a dívida do governo passado. Pagamos. E pagamos sem que ninguém tivesse que dar propina para ninguém. Pergunte aos empresários que vocês conhecem e que têm negócio com o governo, como é que era no passado e como é hoje. Não perguntem para mim não, perguntem para mim e como é hoje. E essa é uma diferença fundamental, minha gente. Aqui, quando a gente viajava para fora de Brasília e dizia que era de Brasília, todo mundo aqui já ouviu uma pilhéria, já ouviu uma piada tentando relacionar a gente, por ser de Brasília, com a corrupção. Tem 3 anos e 9 meses do nosso governo. Vocês já viram o nosso governo no Jornal Nacional? Já viu em alguma revista semanal falando de corrupção no nosso governo? Não viram e não vão ver. Porque quando tem alguma suspeita de corrupção no governo, a gente imediatamente afasta. Afasta e apura. Porque essa é uma diferença fundamental. Tem muitos candidatos aí que são candidatos porque os chefes deles, os padrinhos deles não podem ser. Não podem ser porque já foram presos. E nós sabemos aqui que ali todo mundo veio de um mesmo lugar. Ali é tudo farinha do mesmo saco para poder pagar com a linguagem popular. Essa é a realidade, minha gente. Vamos procurar saber quem são esses candidatos e quem é que está apoiando esses candidatos, para a gente poder fazer a diferença. Eu reconheço que o nosso governo tem muitas falhas, né? Eu reconheço que tem falhas. Eu reconheço que a gente não fez tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas eu também peço para vocês refletirem o que a gente conseguiu fazer no ambiente, no momento mais difícil da história de Brasília e do Brasil. Porque eu também, reconhecendo as nossas deficiências, eu pergunto, qual foi o governo que nesses 4 anos construiu um hospital como nós construímos o Hospital da Criança, com 202 leitos, 38 leitos de UTI pediátrica, o que há de mais moderno de tecnologia no mundo? Quantos governos passaram numa situação econômica muito melhor do que nós e não fizeram o que a gente está fazendo em Vicente Pires? Quantos governos tiveram oportunidade de fazer a infraestrutura do Sol Nascente? É um contrato de 2009. E quem fez fomos nós, nesse ambiente de dificuldade. Quem foi que teve coragem de enfrentar a questão do lixão da estrutural e desativar o lixão? E semana passada eu vi um depoimento emocionado dos catadores, reconhecendo que agora estão trabalhando em galpão, com equipamento de proteção individual, não correm o risco de serem esmagados, como muitos foram no passado, por caminhões, por tratores, e estão recebendo pelo trabalho de separação de lixo. Minha gente, nós criamos 16 mil vagas em creches e na educação infantil. Eu inaugurei 27 creches nesse período de dificuldade, o que me permite dizer com muita tranquilidade que nós vamos fazer 25 mil vagas e vamos garantir que todas as crianças do Distrito Federal de 6 meses a 5 anos vão estar matriculadas em creches ou na educação infantil no nosso próximo governo.